Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente fala sobre limites trigonométricos, ou seja, a gente vai trabalhar com as funções seno de x, cosseno de x e tangente de x, tá bom? Essa já é a nossa aula número 15. Se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, eu recomendo que você assista, ok? Uma observação importante que eu já quero fazer é que a gente não vai falar do caso seno de x sobre x nessa aula, tá certo? Que seria, quando x tende a zero, o limite fundamental da trigonometria. A gente vai falar dele nas nossas próximas aulas, beleza? Então, o nosso estudo de hoje basicamente vai ser esse, A gente vai estudar o limite de seno de x, cosseno de x e tangente de x. Então, vamos começar trabalhando aqui com a função seno de x. Só um exemplo aqui antes da gente começar, galera, que quando a gente tem, por exemplo, o limite de x tendendo a 2 de x mais 1, como é que a gente resolve mesmo? A gente coloca o 2 aqui no lugar. Se não der nenhuma indeterminação, então a gente deixa assim mesmo, Então a gente colocaria o 2 aqui no lugar desse x, somaria com 1 e daria 3. Pronto, simples assim. O que a gente faz? No lugar de x, a gente coloca o valor para o qual o x está tendendo. E no caso da função seno de x, o que muda? Não muda nada, isso que é interessante. A gente vai trabalhar com a função seno de x assim como a gente trabalhou com as funções polinomiais, beleza? Então, esse limite aqui, x tende a zero. O que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou colocar o zero. Então, isso aqui é igual ao seno de zero, que é igual a quanto? É zero. Pronto, resolvemos o nosso primeiro limite. E esse segundo limite aqui, o x tende a π sobre 2. Então, o que a gente faz? No lugar de x, eu coloco o valor para o qual o x está tendendo. Então, eu vou ficar com seno de π sobre 2, que é quanto? É 1. Resolvemos mais um exercício. Vamos descer aqui para ver o que mais a gente tem para fazer. Tem mais esses dois exercícios aqui. Então, esse cara aqui que eu faço, no lugar de x, eu coloco 2π. Então, vai ficar seno de 2π, que é quanto? É zero. Então, a gente resolveu mais um exercício. E aqui, para finalizar, a gente tem 2π. No lugar de x, a gente coloca 2π. Então, a gente vai ficar com seno de 2 vezes 2π, que é igual ao seno de 4π, que é igual a zero. Então, a gente resolveu mais um exercício aqui. Vamos descer aqui porque agora a gente tem um caso interessante, que o x não está tendendo a uma constante, não está tendendo ao valor, está tendendo ao infinito. Porque o que a gente viu até aqui? A gente viu que o limite quando x tende a c de seno de x sempre dá o seno de c, Dá bonitinho. Aqui no lugar de x eu coloquei 2π, aqui no lugar de x eu também coloquei 2π, Ficou 4π. Aqui em cima, o que a gente fez? No lugar de x a gente colocou π sobre 2, e se eu tivesse um c no lugar de x, eu colocaria o c. Então, a função seno se comporta direitinho, dá para calcular todos esses limites. Vamos ver o que acontece com essa função quando o x vai para o mais infinito. Para a gente entender isso, a gente vai usar o gráfico da função seno de x. Então, o gráfico da função seno de x tem essa cara aqui mais ou menos, tá certo? E é uma função periódica, Ela sempre vai ser assim até o infinito. Então, se você continuar aqui fazendo o gráfico vai continuar assim até o infinito. E eu estou falando de infinito porque é justamente o que eu quero estudar, x tendendo ao infinito. Quando x tende ao infinito, o que acontece com a função? A função não assume um único valor. A função está restrita ao valor 1 e ao valor menos 1. Ela sempre vai estar entre 1 e menos 1. Mas ela poderia ser, por exemplo, aqui, 1,7, poderia ser 52,7. Ela pode assumir infinitos valores, entre 1 e menos 1. Como ela não assume um único valor, o que eu digo? Eu digo que esse limite aqui de seno de x quando x vai para infinito, esse limite aqui não existe. E se no lugar desse mais aqui eu colocasse o menos? O raciocínio seria análogo, tá certo? Porque a função ela também continua assim nesse sobe e desce para o menos infinito. Então, tanto o limite com x tendendo a mais infinito como menos infinito não existe. Vamos trabalhar agora com a função cosseno de x. Não muda nada. O que a gente faz? A gente coloca no lugar de x o valor para o qual ele está tendendo. Então, a gente coloca o cosseno de zero, que é igual a 1. Aqui o x está tendendo a 2π. No lugar de x, eu coloco 2π, vai ficar 2π dividido por 2. Isso é igual ao cosseno. Corto esse 2 com esse 2. Cosseno de π, que é igual a menos 1. Vamos ver mais alguns exercícios aqui. Então, nesse caso aqui, o x está tendendo para π sobre 2. Eu coloco o cosseno de π sobre 2, que é quanto? É zero. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a função cosseno ela se comporta igualzinho à função seno, tá certo? Se eu faço x tender a um c, um valor constante qualquer,
o limite disso é igual ao cosseno de c. Aqui a gente colocou π sobre 2 no lugar de x, aqui a gente colocou 2π no lugar de x. Se eu tivesse c, eu colocaria c no lugar de x, tá bom? E o que acontece com a função cosseno de x no infinito? Acontece a mesma coisa que acontece com a função seno, porque o gráfico da função seno e cosseno de x são iguais, eles só estão defasados de π sobre 2, tá certo? Então, se o x vai para mais infinito, a função não assume o valor, ela fica subindo e descendo. E se vai para menos infinito também, a função fica subindo e descendo. Como no limite de x tendendo a mais infinito ou menos infinito a função cosseno de x não assume um valor, eu digo que esse limite aqui não existe. Vamos agora analisar a função tangente de x. Só lembrando aqui, galera, que tangente de x eu posso pensar sempre, né, que é seno de x dividido por cosseno de x. Muito bem, aqui a gente representou o quê, né? Com essas curvas aqui. É o gráfico da tangente de x. Então, todas essas partes aqui, isso aqui continua, tá certo? Isso aqui vai até o infinito. Essa parte assim vai se repetindo até o infinito. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a função tangente de x é descontínua, né? Eu não consigo desenhar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel, né? Porque aqui o que aconteceu? Veja que deu um salto, né? Eu estava subindo aqui, eu não consigo do nada vir aqui e continuar o gráfico. Não, tem um salto aqui que a gente até representa por esse tracejado. Esse salto aqui acontece em menos π sobre 2, e aqui acontece em π sobre 2, e aqui acontece em 3π sobre 2. Então, esse salto acontece de π em π, né? Se eu somar menos π sobre 2 com mais π, aí eu chego nesse π sobre 2. Se aqui eu somar mais π, eu chego nesse 3π sobre 2. Então, o gráfico da função tangente de x não é bonitinho, tá certo? É importante que vocês conheçam esse gráfico para que vocês calculem o limite a partir do conhecimento gráfico dessa função, porque é uma função bem feinha. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular alguns limites, né? Aqui é só uma observação, né? Que a tangente, a função tangente de x, ela não é contínua. Isso está bem na nossa cara quando a gente vê o gráfico. Mas para alguns valores a tangente está bem definida, né? Por exemplo, para x igual a zero, eu posso colocar nesse caso tangente de zero, eu sei que é zero. Agora, quando eu falo de tangente de x com x tendendo a π sobre 2 pela direita, eu acho que fica mais fácil a gente olhar para o gráfico, tá certo? E ver o que acontece aqui. Então, esse ponto aqui é o π sobre 2. Quando eu me aproximo de π sobre 2 pela direita, eu tenho que olhar para esse gráfico aqui, tá certo? O que eu vejo? Eu vejo que esse gráfico aqui está descendo e está indo para o menos infinito. Então, eu venho aqui e escrevo que esse limite dá menos infinito. Agora, o próximo exemplo, né? Eu estou com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda, de tangente de x. O que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou olhar o gráfico, né? Então, eu estou pensando nesse ponto aqui de novo, π sobre 2, só que eu estou vindo pela esquerda. Então, eu vou olhar esse gráfico aqui. Veja que esse gráfico está indo para o mais infinito. Então, o que eu faço? O que eu digo, né? Eu digo que isso aqui vai para mais infinito. Agora, uma coisa que é meio óbvia, mas eu só vou colocar aqui para registrar, que o limite com x tendendo a mais infinito, ele não existe, né? É uma função toda descontínua. Uma hora ela está lá no mais infinito, outra hora ela está no menos infinito, outra hora ela nem está definida. Então, esse limite aqui não existe. Muito bem, galera. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula número 15 de cálculo 1, tá certo? A gente estudou os limites seno de x, cosseno de x e tangente de x. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!